Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz seja com todos. Amém? Por favor, vamos ler Gênesis, capítulo 28, de 10 a 22. Gênesis 28, 10 a 22. Peço à igreja, por favor, se coloque em pé para fazermos essa leitura. Em seguida estaremos novamente orando. Diz assim o texto: Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor. Ele disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora está deitado, eu te darei a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir aquilo que eu te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. E temendo, disse: Quão temível é esse lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo-se levantado Jacó cedo, de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo: Se Deus for comigo, e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer, e roupa para que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Senhor, estamos diante da Tua palavra, Pai. A Tua palavra, Senhor, nos ensina, nos exorta, nos orienta, nos corrige, nos transforma e principalmente, Pai, nos salva para sermos, Senhor, vida, Pai, na Tua presença e sermos uma bênção nas Tuas mãos, Senhor. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor, a aplicar essa palavra em nossas vidas. Faça, Pai, de cada coração, Pai, terra fértil, Senhor. Que haja, Senhor, frutos e que essa palavra germine, Pai, na Tua igreja para a glória do Teu nome, Senhor. Obrigado por nos permitir compartilhá-la, Senhor. Obrigado por nos receber, nos aceitar no Teu reino, no Teu povo e fazer de nós Teus servos, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém
e amém. Por favor, podem assentar-se. A palavra que eu gostaria de compartilhar nessa manhã é Deus conosco. Todos nós, na nossa experiência de vida, talvez tenhamos passado por um momento em que cometemos algum erro, algum pecado. E muitas vezes pessoas se sentem tão pecadoras que não querem receber a graça, não querem se aproximar da graça. Me lembro uma vez que eu estava numa viagem missionária e me chamaram para aconselhar um jovem. Esse jovem se recusava a se batizar, embora fosse frequentador de igreja. E quando eu fui falar com ele, o argumento que ele tinha era esse, que ele tinha pecados muito graves na sua vida e ele não merecia ser batizado e não merecia estar com os irmãos. E enquanto ele não vencesse esses pecados, ele não iria se batizar. Nós sabemos que é exatamente o contrário. Nós nos batizamos para iniciar uma jornada com Deus e aí sim nós vamos ter vitória sobre o pecado. Israel, quando foi para o exílio na Babilônia, deve ter sentido exatamente isso. Distante de Deus, talvez deixado, abandonado por Deus, numa terra estranha, num povo opressor. Jacó, nesse momento da sua vida, provavelmente estava sentindo exatamente isso, abandonado por tudo e por todos. E quem sabe pensando, até Deus me deixou, até o Deus do meu avô, do meu pai, não se lembra mais de mim. E o nome Jacó é derivado de um substantivo hebraico que é usado para calcanhar. E ele tem um significado de ele agarra o calcanhar. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Ele agarra o calcanhar. Ou ele suplanta também, é um outro significado desse termo. Por isso o nome Jacó muitas vezes aparece como suplantador em dicionários, em materiais de conteúdo bíblico. E eu quero compartilhar nesta manhã esse tema, Deus conosco, a partir de 3 experiências na vida desse homem, amado por um, odiado por outros e muitas vezes desprezado pela maioria. E o primeiro ponto na experiência de Jacó é a fuga. Versículos 10 e 11 do texto diz: Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. Jacó estava fugindo. Jacó saiu de Berseba e foi para Harã. E o contexto desse texto nos mostra que ele cometeu erros na sua vida, erros graves. E como consequência, ele não tinha outra saída naquele momento, a não ser a fuga. Ele estava correndo, fugindo para salvar a vida. Um presidente americano disse o seguinte: Achei. Você pode enganar algumas pessoas todo o tempo, e todas as pessoas por algum tempo, mas você não pode enganar todas as pessoas o tempo todo. Era a experiência de Jacó nesse momento. Ele enganou. Primeiro ele enganou o seu pai, o seu irmão, tirando o direito de primogenitura através de um prato de lentilha, de uma sopa de lentilha que ele havia cozinhado.
Gênesis 25, 23 diz... exatamente. Perdão se eu estou me perdendo, irmãos, é o cansaço de ontem. Primeiro, ele tomou o direito de primogenitura do seu irmão Esaú. Ele conquistou por esforço humano aquilo que era uma promessa de Deus. E Gênesis 25, 23 diz exatamente isso. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, falando para Rebeca, sua mãe. 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Deus está falando para Rebeca que Esaú era o mais velho, mas ele serviria ao seu irmão. Era uma promessa. E Jacó, ele usou de artimanhas humanas para tentar dar um jeitinho de ajudar a Deus a conquistar aquilo que era para ele já prometido pelo Senhor. Gênesis 25, 30, 31. Agora sim ele fala, ele disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Edom significa vermelho. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Então, primeiro ele enganou o seu irmão, negociou, suplantou o seu irmão através de uma artimanha muito bem bolada e conseguiu tirar o direito de primogenitura. Vá gravando isso. Segundo, ele enganou seu pai, idoso, cego, já não tinha mais visão, vestindo as roupas de Esaú e fingindo ser Esaú, que era exímio caçador. Gênesis 27, 19 diz: respondeu Jacó a seu pai: sou eu, Esaú, teu primogênito. Fiz o que me ordenasse, levanta-te, pois assenta-te e come da minha caça para que me abençoes. Isaac pretendia que a bênção da primogenitura fosse para Esaú, que era por direito. Mas Jacó, mais uma vez, monta estratégias e engana o seu pai para receber esta bênção. E Jacó queria a bênção de Deus. Por quê? Significava a promessa de muitos descendentes. Significava a posse da terra de Canaã, que era a terra prometida por Deus. Era muita coisa. Jacó era ambicioso. Jacó ele tinha uma visão, era visionário, como diríamos hoje. Ele olhava o futuro, olhava para frente, enquanto seu irmão era mais pacato e ficava parado no seu lugar, na sua vida cotidiana. Jacó tinha sonhos, tinha objetivos, e usava de todas as maneiras para alcançar os seus objetivos. E ainda, irou-se, isso é na frente, significava a posse da terra de Canaã. E o terceiro ponto, Jacó usou o nome de Deus em vão. Presta atenção em como o camarada era esperto. Enganou seu irmão, enganou seu pai e usou o nome de Deus em vão. Gênesis 27, 20 diz: então disse Isaac a seu filho: como é isso que pudesse achar tão depressa? Ele está falando da caça, meu filho. E ele respondeu: porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Mentira. Ele tinha matado um cabrito do rebanho e tinha levado. Ele não foi caçar coisa nenhuma. Então ele usou o nome de Deus em vão. O Senhor mandou a caça para mim. Meus irmãos, talvez nessa altura você está dizendo: esse Jacó não tem mais jeito. Esse não tem jeito. Como diz o aluno da Isabela na escola, essa turma não tem jeito. Tem, sim. Para Deus tudo tem jeito. Louvado seja o nome do Senhor. E por esse contexto, irmãos, Jacó tornou-se fugitivo para salvar
a sua vida. Gênesis 27:41 diz: passou Esaú a odiar Jacó por causa da bênção com que o seu pai o tinha abençoado, e disse consigo: vêm próximos os dias de luto por meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. Ele não tinha outra alternativa nesse momento. Tornou-se fugitivo. E olha aqui uma coisa interessante. Abrão saiu da sua parentela para ir para a terra prometida por Deus. Jacó sai da terra prometida e vai para a terra da sua parentela. Ele faz o caminho inverso. Se nós pensarmos de uma maneira teológica, ele estava regredindo. É como você chegar, conhecer a graça, se encher da graça e voltar para as suas origens, perdendo toda aquela bênção, aquele encanto de estar ali na terra prometida. Jacó então faz esse caminho de volta. Jacó teve que trilhar o seu próprio caminho. Jacó estava sozinho. Jacó não tinha uma comitiva. E vale lembrar também aqui que o servo de Abraão, quando foi buscar uma noiva para Isaque, ele fez esse mesmo caminho que Jacó estava fazendo, só que ele levava uma comitiva, pessoas, animais para montar, presentes caros, riqueza, alimentos, tudo que ele precisava para ter uma viagem segura e confortável para chegar na parentela de Abraão e buscar a noiva para Isaque. Jacó fazia esse caminho sozinho, não tinha comitiva, não tinha riqueza, não tinha presentes para oferecer àquela que poderia vir a ser a sua esposa. Não tinha nada, não tinha segurança. Quando ele se deita ali para dormir naquele lugar, ele estava sujeito a ser atacado por animais selvagens, a ser atacado por salteadores, por pessoas que andavam por aquela região. Ele só tinha Deus. Ele só tinha a promessa, a bênção de Isaque sobre a sua vida. Ele não tinha nada. Diríamos nos dias de hoje, sem eira nem beira, sem nada. Ele só tinha uma coisa, a bênção do seu pai. Vamos ler essa bênção? Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça fecundo, e te multiplique para que venhas a ser uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que possuas a terra de suas peregrinações, concedida por Deus a Abraão. Ele só tinha isso, ele tinha tudo, louvado seja o nome do Senhor, não precisava mais nada. Eu quero falar alguma coisa sobre esse lugar onde ele parou. Quantas vezes você já leu esse texto e passou por ele? Eu não entendi nada. Já aconteceu comigo. Não entendi nada, pula essa parte. Aquele lugar onde Jacó parou para acampar, para descansar, era um Magom. Tem aí no slide? Magom? Tem. Não era um lugar comum, era um Magom. A palavra Magom, ela significa um lugar comum ou significa um lugar santo, um lugar separado e preparado por Deus. Meus irmãos, Abraão, quando veio para a terra prometida, acampou nesse mesmo lugar. E nesse mesmo lugar, Abraão havia já erigido um altar ao Senhor. Coincidência? Não. Plano de Deus. Jacó não estava num lugar qualquer, ele estava num lugar anteriormente preparado por Deus, para que ele ali tivesse as experiências que Deus tinha para a sua vida.
E esse lugar não era nada mais, nada menos que Betel, a casa de Deus. Quando eu me converti, eu me apaixonei por esse nome, Betel, foi a minha primeira igreja. Gênesis. Lembra como eu dava trabalho, né? E todas as vezes eu chegava no culto, no domingo, tinha escrito lá no púlpito, na verdade o Senhor está nesse lugar. E eu ficava ali, vendo o pastor pregar e admirando aquela palavra. Na verdade, o Senhor está nesse lugar. Meu irmão, quantas vezes você entrou aqui e talvez não tenha percebido que o Senhor está nesse lugar? E Jacó diz, eu não sabia, mas agora nós sabemos, o Senhor está nesse lugar, porque aqui, hoje, agora, é a casa de Deus. Aleluia! Porque o povo de Deus, a igreja do Senhor, está aqui reunida. Então não era um lugar comum, era um Magom, a casa de Deus. E Jacó reconhece essa bênção, essa verdade na sua vida. Em Gênesis 12:8, só para a gente deixar bem claro o texto, passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Está falando de Abrão. E ali Deus se revelou a Jacó. O trapalhão, o trapaceiro, alguns comentaristas usam o termo salafraio, é muito forte. O esperto está ali humilhado. E eu aprendi uma coisa muito importante nesse texto. Deus se revela a nós com mais facilidade quando nós estamos embaixo. Quando nós estamos em cima, nós não deixamos Deus se revelar a nós. Nosso orgulho impede. Quando nós estamos embaixo, é a vez dele. Temos a fuga. Segundo, o sonho. Quantas vezes você leu esse sonho de Jacó e não entendeu? Eu muitas vezes. Não é nada negativo. O versículo 12 até o 17 fala, e sonhou, e eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse, eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse, na verdade, o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. E temendo disse, quão temível é esse lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. A promessa de Deus não é que Jacó tenha somente uma grande quantidade de descendentes, mas fala de descendentes com uma qualidade peculiar, uma qualidade especial. A promessa é de que não serão apenas muitos, mas serão uma comunidade carral, uma comunidade de povos, uma comunidade de um povo especial, não uma comunidade política defendendo seus interesses,
Não uma irmandade como a de Isaque e Ismael, ou a de Jacó e Esaú, que viviam brigando em desavenças e não se entendiam. Deus promete uma verdadeira comunidade de irmãos que viveriam juntos em unidade. E está aí no quadro, para vocês verem no slide, a Septuaginta, que é a tradução do Velho Testamento para o grego. Traduz a palavra carral pela palavra eclesia, que é o termo usado no Novo Testamento para designar a igreja. Meus irmãos, lá em Gênesis, em Jacó, Deus estava já revelando um povo que seria criado para servi-lo, andar com ele e glorificar esse teu nome. E esse povo somos nós, nos dias de hoje, no século 21. Por isso que a palavra fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, porque essa igreja é uma promessa de Deus. Não falo da comunidade cristã somente, mas de todo o povo de Deus espalhado pela terra. Venham perseguições, venham ditadores, venham governos totalitários, ninguém consegue parar a igreja do Senhor, aleluia. Porque foi prometido a Abraão, a Isaque, a Jacó, foi prometido e veio o povo de Israel, e veio Jesus, e nós somos herdeiros dessa promessa, louvado seja Deus. E no seu sonho, Jacó vê uma escada, e essa escada ela liga o céu e a terra. E Jacó vê anjos que descem, sobem, e Jacó tem uma visão de Deus no topo da escada. 2 textos que essa revelação, essa experiência de Jacó apontam. Primeiro, a Torre de Babel. O pano de fundo pode ser a Torre de Babel. E na Torre de Babel, os homens, quando tentaram construir uma torre para chegar ao céu, eles buscavam 2 coisas. Primeiro, segurança, para que não sejamos espalhados. Vamos construir uma torre, vamos ficar juntos, para que não sejamos espalhados. E segundo, eles procuravam importância, buscavam importância, para que o nosso nome se torne célebre. Todos lembrarão do nosso nome quando construirmos a torre. Não preciso dizer que deu errado, né? Os planos humanos, maquinações humanas, que vão contra o plano de Deus, não dão certo. Amém? Por isso é melhor andar em obediência. E o segundo texto que esse sonho de Jacó aponta, está lá em João 1, 47 e 51. Talvez podemos pensar, mas esse texto não tem nada a ver. Vamos ler? João 1, 47 e 51. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Obrigado, onde você estiver, Alana. Em quem não há dolo. E no 51 ele fala, e acrescentou, em verdade vos digo que vereis os céus abertos, e os anjos do céu subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Primeiro, Jesus fala sobre Natanael, que ele era diferente, ele era um israelita sincero, poderia dizer um genuíno israelita, filho de Deus, povo de Deus, sincero, verdadeiro, correto em suas atitudes, não há dolo, não há erro, não há nada reprovável nesse homem chamado Natanael.
era uma comparação com Jacó, o primeiro Jacó, o Jacó inicial desse texto, espertalhão que só ele. Segundo, Jesus diz que Natanael veria o céu aberto. Assim como Jacó viu o céu aberto e os anjos descendo e subindo, Jesus está dizendo que Natanael teria essa visão, só que ele estava diante daquele que era o elo entre o céu e a terra. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A escada para o céu, o caminho para Deus é Jesus. Amém? E Natanael ali viu de perto tudo aquilo que vinha falado em sonho, que tinha sido falado, e às vezes não entendemos bem. Jesus está dizendo, eu sou esse caminho. Então esse sonho de Jacó novamente aponta para o futuro e aponta para as nossas vidas, os nossos dias de hoje. Hoje nós sabemos, Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao céu, ninguém vem ao Pai, se não for por Ele. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E Deus faz 3 promessas a Jacó. Primeiro, versículo 15. Eis que estou convosco. Volta lá em Gênesis, versículo 15. Eis que estou convosco. Segundo, eu te guardarei por onde quer que fores. E terceiro, eu te farei voltar a esta terra. Para um homem sem esperança, sozinho, fugitivo, Deus traz essa promessa. Deus promete a Jacó nada mais, nada menos do que a aliança que ele havia feito com seu avô Abraão. Jacó não precisava fazer toda a confusão que ele fez. Bastava ele esperar em Deus. Meu irmão, um conselho para a nossa vida. Não vamos tentar ajudar Deus. Deixemos Deus agir. Amém? No tempo certo, Ele nos dá direção naquilo que nós buscamos. E Deus se manifesta nesse momento crítico para ensinar a Jacó que tudo é produto da graça, sem mérito pessoal. Tudo é favor imerecido. Como diz Deus, o apóstolo Paulo lá em 2 Coríntios, a minha graça te basta. Eu não tenho nada, eu tenho a graça. Louvado seja o nome do Senhor. E o terceiro ponto que eu quero compartilhar é o voto. Então é a fuga, o sonho e o voto. Dividindo esse texto em 3 partes. No versículo 18 até o 22 fala: tendo-se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade onde outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também um voto, Jacó, um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. No versículo 20, em relação ao versículo 15, por favor, observe um detalhe. No versículo 15, Deus fala para Jacó. No versículo 20, Jacó fala para Deus. Observa aqui, olha, versículo 15. Eis que estou contigo e te guardarei por onde você for. No versículo 20, Jacó diz: se Deus for comigo e me guardar,
nessa jornada. Ele repete o que Deus havia dito a ele. Ele entendeu. Alguns consideram que Jacó, nesse momento, ainda estava no modo barganha. Alguns comentaristas. Mas eu quero ir por outros que entendem que Jacó se converteu nessa experiência. Ele conheceu a Deus nesse momento, de fato. E eu acho mais seguro entendermos por esse caminho, até pela obra que Deus fez na vida dele, na sequência da sua existência. Se Deus estivesse com Jacó, ele fala para Deus, provendo para ele pão, roupa e o retorno para a casa do seu pai, um teto, ele seria um servo de Deus. Meus irmãos, é uma confissão de conversão. Jacó era ambicioso, Jacó era negociador, Jacó tinha planos grandes para a sua vida. E nesse momento ele fala para Deus somente isso. Deus, eu preciso de pão, roupa e um teto. Conversão, humildade diante de Deus. Eu reconheço a grandeza de Deus. E ele faz um voto que se Deus fosse com ele, ele daria o dízimo de todas as coisas que ele conquistasse, de todos os seus lucros, das suas realizações. Hermeneuticamente falando, eu não posso usar esse texto para falar sobre o dízimo, necessariamente, mas eu posso usar a experiência de Jacó para incentivar-nos nos dias de hoje, no século XXI, igreja do século XXI, a nós temos o mesmo propósito com Deus. Se Deus prover meu pão, minha roupa e meu teto, eu vou me comprometer a investir na obra dele, porque merece e é justo para a glória do seu nome. Deus almeja, irmãos, que aqueles que querem ser seu povo se entreguem totalmente a ele. Nós não podemos nos entregar pela metade. Não basta que nós achemos bonito, agradável a companhia dos cristãos, que nós vivamos uma vida na igreja compartilhando da comunhão. Mas Deus quer muito mais, Deus quer a nossa vida. Deus quer o que nós somos, o que nós temos, o que nós podemos fazer para servi-lo e glorificar o teu nome. Deus quer que essa expressão de Jacó, esse compromisso, seja patente no nosso dia a dia, como filhos de Deus. Jacó era um tomador, alguém que pensava que a felicidade se resumia em mais obter do que entregar. E quando ele é transformado pela graça, ele se torna alguém interessado em entregar e não obter. Os seus valores são invertidos. Jacó, transformado pela graça, tem uma atitude de reverência, de agradar a Deus, entender a vontade de Deus e glorificar o seu nome com a sua vida, com a sua atitude. É o que Deus espera do seu povo. Jacó se transforma não somente em um doador, mas se transforma num adorador. A nossa doação tem um valor muito maior quando ela vem seguida da adoração. Quando nós fazemos para a glória de Deus. Quando nós não fazemos somente para cumprir um compromisso ou sermos vistos por alguém, mas fazemos para que o nome do Senhor seja glorificado. Jacó se transforma em doador e adorador. Depois que ele diz, o Senhor está nesse lugar. E eu não sabia, mas agora eu sei. Agora nós sabemos. E agora é nosso dever e nossa obrigação, nosso compromisso, glorificar esse nome maravilhoso em todas as áreas da nossa vida. E eu quero concluir dizendo o seguinte: a experiência de Jacó nos traz 3 ensinos fundamentais para vivermos bem com Deus. Primeiro, o que para nós
é o fim, que nós chamamos de fundo de poço, do poço, para Deus significa a oportunidade de um recomeço. Eu não sei como você entrou aqui esta manhã, não sei como foi sua semana, não sei como são os seus dias. Eu muitas vezes entrei na presença do Senhor falando, já é a última oportunidade, se Deus não falar comigo eu vou embora. E Deus, nesse dia, falou muito mais comigo. Se você pensa que não tem saída, Deus fala, tem, sim. Para Deus é sempre a oportunidade de um recomeço. Segundo o ensino, em nossas vidas, irmãos, tudo é ou deve ser fruto da graça, favor imerecido. Tudo na nossa vida é fruto da graça. Tudo, tudo. Tudo. Pense em alguma coisa que você tem, uma qualidade, um dom, um talento, um bem material, beleza física, sabedoria, inteligência, tudo é fruto da graça. E por último, se andarmos com Deus em obediência e sinceridade, Ele nunca nos deixa. Deus está sempre conosco, aleluia. Ah, Senhor, obrigado, Pai, por esse companheirismo. Obrigado por essa presença, Senhor. Obrigado porque nós podemos declarar, na verdade, o Senhor está nesse lugar. E nós sabemos. Obrigado por revelar a Ti, Pai, a cada um de nós. E obrigado por revelar a cada um de nós a Tua palavra. E revelar a cada um de nós a Tua salvação, Senhor. A Tua graça imensurável. Senhor, que nós nunca, em momento de fraqueza, deixemos que o nosso pensamento nos leve a pensar que está tudo acabado, Pai. Mas ajuda-nos a entender e a pensar sempre que Tu estás sempre pronto para um recomeço, Pai. E para transformar as nossas vidas, Pai. Ajuda-nos a viver pela graça, Pai. E fazer dessa graça a motivação no nosso dia a dia para vivermos a Tua presença e glorificarmos o Teu nome, Senhor. Tira todo o nosso ego, nosso orgulho pessoal. Ajuda-nos, Senhor, a negar-nos a nós mesmos e andarmos contigo, exaltando e glorificando o Teu nome, Senhor. Abençoa a Tua igreja, Senhor. Igreja comprada com o sangue de Jesus. Que essa igreja floresça, cresça e que essa igreja impacte o mundo, Senhor. Transformando vidas para serem Teus filhos. Que onde essa igreja pisar, Senhor, seja Magom, terra santa, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém, Senhor. Amém. Nós vamos passar a ceia do Senhor.